E, antes de tudo, deputada, eu gostaria de agradecer, porque a nossa cidade é muito pequena, tem 22 mil habitantes. E a política federal para nós, ela é muito distante. Parece que os nossos representantes não estão perto. Então, eu acho isso um marco, né, para a nossa população, que uma representante nossa esteja falando com um habitante de Santo Antônio de Posse, que a senhora é aberta. Então, já fica o meu agradecimento por estar me ouvindo nesse dia, nas demandas que eu tenho. Tudo bem? Não, que é isso. E fica o meu compromisso de depois pesquisar um pouco sobre a cidade e como tudo, enfim, esse momento difícil que a gente está enfrentando passar, a gente poder se conhecer pessoalmente e também poder levar um mandato. Muito obrigada mesmo. Deputada, não tomando muito tempo da senhora, eu sei que a senhora é muito ocupada, já abriu espaço para a minha cidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Fundeb, né? A educação da minha cidade, de 0 anos até o 9º, é municipalizada, né? E eu estou muito preocupado referente à lei que acaba-se agora no dia 31 de dezembro. Para você ter uma ideia, deputada, nós temos 4.116 alunos em rede e recebemos em torno de 20 milhões de reais, sendo 10 milhões do Fundeb. Ou seja, deputada, se essa lei vier a acabar, o próximo prefeito não vai ter como pagar professor, não vai ter como pagar o pessoal, nossas amigas da limpeza, transporte, nada. E esse assunto está muito morno, eu não estou vendo nenhum nada. E a gente não pode, né, que o Fundeb é a lei Robin Hood, né, que tira dos grandes, municípios grandes e ajuda os pequenos. Eu gostaria de saber da senhora como está o engajamento no Congresso Nacional para essa importantíssima lei do Fundeb. Tá certo. Primeiro, eu concordo 100% com o que você trouxe. É super importante, não só que a gente renove o Fundeb, mas que a gente aumente a participação da União e que a gente torne ele mais distributivo do que ele é hoje. Então, essa é uma das pautas que eu mais me dediquei desde o começo do mandato. A gente estava prestes a aprovar, já ia para a votação na comissão, quando surgiu o coronavírus e a gente teve mudança de diversas comissões. Independente disso, eu estava muito próxima desse processo e o texto já está muito bom. Não é um texto que a gente sonhou, porque a gente queria uma complementação da União maior, mas ele é um texto que avança. E, então a gente vem, enfim, tentando fazer um processo de convencimento para que ele não tenha que ser aprovado na comissão, para que ele vá direto para o plenário. Porque justamente a gente está assim, na beirada. Se a gente não votar no primeiro semestre, a gente vai ter, inclusive, um problema muito grande para incluir ele nos planejamentos a partir do próximo ano, para que as leis se organizem, etc. Eu entendo que o foco deve ser no coronavírus, mas entendo que, primeiro, que essa é uma pauta urgente, não vai mudar a data de vencimento do Fundeb por causa do coronavírus, e também porque as leis vão ter que estar muito estruturadas para não isso acabar. A gente está vendo a falta que faz agora uma atenção, uma formação melhor para os professores. Uma coisa que está me preocupando bastante, os estudantes de escola pública, os mais pobres, vão voltar com uma defasagem ainda maior, porque a gente sabe que eles não vão conseguir estudar. A questão de saúde mental vai ser muito forte, tanto para professores quanto para estudantes. Então, conta comigo, a gente está nessa batalha. Tem uma semana de frente parlamentar para a educação, que é a nossa bancada, né? Eu sei uma que a gente não faz. Deputada, mais dois assuntos só para não tomar muito tempo. Uma coisa técnica referente aos professores. O Fundeb, o mínimo é 60% no professor, de aplicação. Porém, nós temos a lei de responsabilidade fiscal que põe um limite de 54% para os prefeitos. Então, isso é uma guerra que se vem há mais de uma década, que você não pode reconhecer o professor financeiramente, porque aperta os 54% que o prefeito pode, né, gastar com funcionalismo. Que esses 60% tivesse uma flexibilização à classe do professor, porque eu aplico 60% no professor, mas o prefeito não pode passar de 54% na folha. E fica uma briga, uma guerra contábil muito grande. Se a senhora pudesse também ver uma demanda ou achar uma solução para que não pressionasse tanto a folha do prefeito e atendesse a classe do magistério. Tá bom. Essa não é uma coisa que a gente consegue tratar dentro da lei do Fundeb. O que está no texto que a gente vai votar é que aumenta para 70%, inclui todos os funcionários da educação. Então eu acho que foi uma solução bacana, porque a gente está colocando todo mundo que é da escola. Ok. E agora, deputada, o último assunto é sobre a lei do piso nacional dos professores. A
A lei do piso nacional, ela dá um aumento em torno de 13% do piso nacional do professor, quando o professor ingressa. Mas o que acontece? Esse aumento não se dá para as demais categorias. Professor, por exemplo, um professor que esteja há 2 anos já em magistério, ele sobe o nível. Então, está havendo um achatamento. O professor que faz a entrada no magistério está chegando próximo do salário de quem já está há mais tempo na rede. Porque, por exemplo, tem a lei do piso, 13%, acho que foi o último, se eu não me engano. Mas as demais classes de professores recebem apenas a inflação, quando o prefeito resolve dar o reajuste da inflação. Então está causando um achatamento no salário. E os prefeitos não conseguem dar o aumento devido à lei dos 54%. Porque também causam ciúmes. Ciúmes não, por que uma categoria tem e a outra não tem? Então, deputada, na lei do piso nacional, que tem que ter sim esse aumento do professor. Mas se o Fundeb, eu não sei legalmente o que a senhora pode estar sugerindo, para que os demais professores não fiquem com o salário achatado. Se a senhora pudesse pensar nessa demanda também futuramente, eu agradeceria. Roberto, uma coisa que a gente fez nesse texto do Fundeb foi o seguinte: hoje, o que acontece? Como a gente tem uma legislação que realmente torna, por exemplo, municípios e estados soberanos para decidir sobre a educação básica, eu não consigo fazer uma lei, enfim, a nível nacional, que ela tenha que ser cumprida quando a gente fala, por exemplo, de carreira do professor no ensino. E essa é uma atividade que a gente tem da Constituição. Uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, não sei como que é na sua cidade, mas que acontece em 75% do Brasil, é a indicação política de diretores escolares. Não é uma eleição, não é uma carreira, e essa é uma coisa que eu não consigo fazer uma lei lá de Brasília, justamente porque os estados municípios são soberanos na educação básica. Então, o que a gente fez? A gente está elevando, né, a complementação da União, que é o dinheiro que a União adiciona, de 10% para 20%, e desses 10% que estão aumentando, a gente vai fazer com que 2% eles sejam distribuídos para os municípios que cumprem alguns critérios, na linha de incentivar boas práticas. Então, a gente ainda vai regulamentar por lei, mas a gente quer fazer isso de acordo com aqueles que estabelecerem a carreira do professor com critérios claros, transparentes, aqueles que aumentarem a cobertura de educação infantil. Então, a gente vai desenhar uma lei justamente para que essa verba adicional ela incentive algumas práticas no nível municipal que a gente não consegue garantir hoje por aí, que a gente não consegue impor. Então, acho que essa é uma discussão que vai você acompanhar. Essa é uma coisa também muito preciosa no texto, é uma das coisas que eu posso fazer mais no tempo, porque hoje as crianças, os professores ficam muito reféns de nascerem em cidades X, Y ou Z. E a gente realmente não consegue fazer muito no nível federal. Então, eu espero que com esse incentivo financeiro, que não é muito, porque a gente tem que olhar primeiro para a equidade, mas que, enfim, está lá e é relevante, que a gente consiga pegar um conjunto de boas práticas e falar, olha, você só vai poder ter acesso a esse incentivo se a prefeitura cumprir esse e esse critério. Então, eu acho que vale a pena você acompanhar uma discussão que tem depois do Fundeb, porque isso vai garantir que a gente, enfim, tenha mais espaço para, de fato, incentivar boas práticas da mesma forma. Deputada, eu de antemão já agradeço em nome da população e dos professores de Santo Antônio de Posse pelo seu atendimento, uma representante federal, da atenção para a nossa cidade. Que a senhora continue esse ativismo em pró-educação, em pró aos nossos alunos e muito obrigado mais uma vez por ter me atendido. Muito obrigada pela conversa, conte comigo e depois também a gente fica em contato, pode pegar mais dúvidas, etc. E fique seguro nesse momento também. Com certeza. Espero que tudo bom para você cuidar. Muito obrigado, deputada. Foi um prazer. Tchau.